Olá a todos, paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida. Eu quero desde já mandar um alô muito especial a todos os alunos do Instituto Teológico Quadrangular, você que está aí lecionando nesses anos do Instituto Teológico, que Deus abençoe a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marquinhos, sou pastor da Segunda Igreja Quadrangular de Bastos e eu quero estar juntamente com você compartilhando esta matéria do Instituto Teológico, que é Métodos de Estudo Bíblico, uma matéria bem legal, bem ampla, aonde nós estaremos aí abrangendo nesse semestre, e eu gostaria de estar pedindo a todos vocês a sua dedicação, o seu empenho, para que nós possamos, no nome de Jesus Cristo, fazer o melhor para Deus. Vocês estão se preparando para coisas grandes que Deus tem para a vida de vocês. Então, mais do que nunca, é necessário que cada um tenha o esforço, o empenho, fazendo as autoatividades, fazendo as provas, não é verdade? Não deixe a matéria acumular, porque depois fica difícil para você acompanhar. Tem outros professores, tem outras matérias, então é importante que você já faça as autoatividades, que você compre a apostila, não é verdade? Procure a Cíntia, para você estar comprando, adquirindo, para você estar acompanhando, tá bom? Aqui, nesta matéria, onde nós temos a apresentação, esta matéria, ela nos dá uma facilidade muito grande para que nós possamos estar compreendendo os métodos de ensino da Palavra de Deus. Então, no momento que nós formos aplicar aqui, vai trazer um pouco de facilidade, vai trazer um momento de você estar aprendendo de uma forma mais clara e objetiva. Aqui na apresentação, caro aluno, é com muita satisfação que eu lhe dou as boas-vindas na disciplina de método de estudo bíblico. A palavra de Deus é rica em sabedoria e nos ensina a superar problemas, desarmar as armadilhas do inimigo e alcançar as grandiosas bênçãos que o Senhor nos preparou. O hábito de leitura bíblica diária proporciona uma comunhão mais acentuada com o Pai, guiando os nossos passos rumo à vida abundante e principalmente a uma vida eterna com Cristo. Estudar as Sagradas Escrituras é um desejo comum entre os cristãos, mas muitos desses não sabem como começar ou qualquer método para utilizar, conhecer a Bíblia profundamente. Os métodos de estudos apresentados neste livro são simples e o ajudará diariamente a compreender e interpretar de uma forma clara o que Deus instrui e fala a cada coração. O objetivo do curso é apresentar as principais ferramentas para uma investigação detalhada das Escrituras, visando encontrar o significado verdadeiro da passagem bíblica para uma aplicação sadia e sensata em sua vida. Vamos aprender o quão é importante buscar o conhecimento de Deus e desfrutar dos seus benefícios, do seu poder transformador embutido em cada palavra vinda diretamente do coração de Deus. Pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir de agora, se prepara para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e deixe o Espírito Santo o instruir. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu interno agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Aqui a gente já observa nessa introdução a grande importância que tem a palavra de Deus, o conhecimento, a facilidade para que nós possamos estar nos instruindo na palavra de Deus. Quantas pessoas elas não investem no conhecimento da palavra de Deus?
porque o conhecimento da palavra e uma vida com Deus anda junto. Os métodos que nós vamos estudar aqui, de estudo bíblico, você vai poder observar uma coisa. É você conhecendo a Bíblia e também conhecendo o Deus da Bíblia. Porque a Bíblia, nada mais, nada menos, ela é uma bússola para que nós possamos nos instruir mais de Deus, conhecer mais a Deus. E é importante que cada um de nós venhamos a compreender isso, colocar isso no nosso coração. Quando você observa aqui, na página 9, o plano de estudo da disciplina, aqui tem algo muito interessante. O objetivo geral desta apostila, desse método de estudo bíblico é o quê? É preparar o aluno para estudar, meditar e praticar os conhecimentos adquiridos na palavra de Deus. A palavra de Deus não é tão somente você conhecer por conhecer. Por isso que a Bíblia se diferencia de todos os outros livros que talvez você já conheceu até hoje, porque a Bíblia, ela é tão especial para nós que no momento que você está lendo ela, o autor está juntamente conosco. Então isso que faz toda a diferença, porque quando você não só estuda, mas você também medita, é quando você dedica tempo, que você para fazer uma análise, uma reflexão, para você estar ali instruindo no conhecimento acerca de Deus, para que posteriormente você possa praticar aquilo que você tem aprendido. O Senhor Jesus mesmo disse: erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É vital e é importante que nós venhamos a conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer a vontade de Deus. No capítulo 1, aqui o escritor, ele fala a importância do estudo da palavra. O tópico 1 é adquirindo sabedoria. Caro aluno, neste primeiro tópico do livro você irá aprender que é agradável ao Senhor que você adquira sabedoria nas Escrituras, a fim de que conheçamos mais sobre Ele, sobre o seu poder e sobre os seus grandes propósitos, que é o que nós estávamos falando. É conhecer as Sagradas Escrituras e também conhecendo o Deus das Escrituras, pois ambos andam juntos, não tem como separar esses dois requisitos desta matéria, que é fundamental e indispensável nessa introdução que nós estamos dando aqui do capítulo 1. Deus incentiva a busca pela sabedoria. O que diferencia a Bíblia de outros livros? A Bíblia é o único livro que tem como autor Deus. A própria Bíblia afirma em 2 Timóteo 3,16: toda Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou os pensamentos e as palavras dos homens escolhidos por Deus para a tão grandiosa tarefa de concretizar as mensagens do Pai para a humanidade, como está escrito em 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Olha como que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Os homens que escreveram a Bíblia não expressaram sua própria vontade, suas opiniões ou pensamentos, mas expressaram em palavras a mente de Deus. O Senhor não queria que houvesse erros na Bíblia, pois ela seria usada como manual. Queria revelar o plano de salvação e o amor que tem por nós. Deus queria transmitir ao povo princípios para uma vida de bênçãos através da conduta aprovada. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Salmo 19 e o verso 7. O salmista afirma no capítulo 19, versículo 9 e 10, que a lei do Senhor é justa, verdadeira, mais desejada do que o ouro e mais do que o doce e do que o mel, declarando uma revelação especial da Bíblia. No versículo 11, podemos verificar que aquele que guarda os mandamentos de Deus, escreveu para nós, terá uma grande recompensa, assim descritos também em João 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então nós vemos aqui o tópico 1, o grande incentivo de nós conhecermos as Sagradas Escrituras, de nós meditarmos nela, como diz o profeta Oséias capítulo 4 e verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que destrói as pessoas é a falta do conhecimento. As pessoas às vezes, muitas das vezes, você sabe muito bem disso, não têm aptidão de querer aprender, de querer se instruir, de querer crescer mais, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Você que está fazendo um instituto teológico, eu sei que às vezes não é fácil, mas Deus é com você. Deus está te preparando para coisas grandes, Ele quer te usar poderosamente e que você tenha sempre este desejo no seu coração de ser usado por Deus, de fazer com que Deus realmente esteja no controle da sua vida, abençoando você poderosamente. O tópico 2, ele fala assim, o poder transformador da palavra. Esse tópico sintetiza os poderes que a palavra de Deus exerce sobre aqueles que buscam seu conhecimento e na aquisição da sabedoria de Deus encontram a chave para uma vida abundante em Cristo. A palavra em seu coração e em sua vida. Veja o que a palavra de Deus pode fazer em seu coração e na sua vida. Ela é eficaz. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, de que Deus acolhestes não como palavra de homens, sim com uma verdade que é a palavra de Deus, na qual com efeito está operando eficazmente em vós, que credes. 1 Tessalonicenses 2,13. Quando conhecemos e aceitamos a palavra de Deus, ela se torna eficaz na nossa vida, operando milagrosamente. A mensagem de Deus é uma palavra viva que transcende credos verbais e intelectuais, onde podemos encontrar o poder e a presença do Espírito Santo, que se aplica, os seus preceitos exibe a glória de Deus que todo o cristão de poder para que o remido torne-se mais semelhante a Cristo. Veja que quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, ela produz em nós uma obra transformadora, que é gerar em nós o que? A pessoa de Jesus, que é fazer com que também a gente venha imitar a Cristo, tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, que nós venhamos a ter essa eficácia nas nossas vidas, porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela transforma, ela se torna como para nós uma bússola, como diz o salmista. Outra coisa também que a palavra de Deus ela gera em nós é o quê? É o libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da palavra de Deus leva-nos a Ele, o que proporciona o seu poder libertador. A liberdade verdadeira consiste em finalmente chegarmos a participar da própria forma de vida de Deus, ou seja,
sermos libertos de todas as limitações de qualquer espécie, e não somente das limitações impostas pelo pecado. Crescer na verdade é crescer em Deus, e crescer em Deus é vir participar da liberdade de seu poder, pois são removidos todos os obstáculos a fim de termos uma vida plena e abundante em Cristo. Veja que a palavra de Deus nos liberta, liberta do pecado, liberta da escravidão, liberta de nós mesmos, dos nossos preceitos ideológicos, que são os pensamentos próprios dos homens, mas a palavra de Deus ela é libertadora. Por isso que o Senhor Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra característica é purificador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15 e verso 3. Quando lemos a Bíblia, encontramos as leis de Deus e as coisas que Ele deseja que façamos. A palavra de Deus mostra onde erramos, os pecados que cometemos e nos apresenta o caminho da redenção. 1 João 1,9. A palavra de Deus nos purifica. Por quê? Porque quando nós estamos limpos, nós estamos o que? Purificados do pecado, da sujeira, da imundícia, das coisas que talvez outrora nós fazíamos, mas agora não fazemos mais. E ela também gera o quê? A santificação, o santificador. A palavra de Deus nos diz em João 17:17, santificai-vos na verdade, tua palavra é a verdade. O Espírito Santo usa a doutrina bíblica para santificar os remidos e tem papel fundamental na transformação da alma do cristão. Essa verdade declarada no versículo, pode tornar um homem santo e separá-lo do mundo. Essa santificação acontece porque se trata de uma mensagem viva e não meramente escrita que sopra na alma pela atuação do Espírito Santo, que a usa como um instrumento e que através dela instrui os homens, transformando suas atitudes, palavras e pensamentos agradáveis a Deus, segundo a perfeita santidade dele. Olha que coisa interessante. Pode fazer com que o homem ele saia, não é verdade, dos preceitos do mundo, aquele pensamento impróprio do homem, porque a palavra de Deus é que nos liberta, que nos santifica. A palavra santificado aqui é separado. Como que nós somos separados? Através do momento que nós temos o pleno conhecimento da verdade. A pessoa que talvez outrora não tinha uma noção do que era errado, mas quando ela tem o conhecimento da palavra, ela toma outro caminho, gerando nela o que? A santificação, a separação. Não é verdade? Outro aspecto que a palavra gera em nós é edificar. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa numa rocha. Quando a pessoa ela pratica a palavra de Deus, agora a sua vida está alicerçada em Cristo, porque é a prática diária do conhecimento que ela adquiriu, da sua meditação, e agora a sua vivência gerou sobre ela o quê? Uma sustentação. Ela foi edificada. Não é qualquer vento, não é qualquer situação. Por quê? Porque ela está instruída na palavra, e a palavra edificou essa pessoa, e edificou em quem? Em Cristo, porque ela teve o pleno conhecimento de Jesus. O tópico 3 diz aqui, depois você vai ler na sua apostila, a Bíblia, luz que esclarece, espada que protege. Olha que interessante,
A palavra contém todos os atributos necessários para orientar o cristão a seguir o caminho que nos leva a uma vida abundante na terra e uma vida eterna com Cristo. 2 Timóteo 3,16. Resume as principais atribuições da Bíblia e fundamentais na vida cristã. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O profeta Davi escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Como luz é essencial, ela dissipa as trevas, nos mostra onde estamos e nos guia pelo caminho certo. A Bíblia faz todas essas coisas por aqueles que o leem e obedecem. É igual um farol que ilumina a trajetória de uma embarcação. Assim, a palavra de Deus ilumina e revela os segredos de sua vida, a fim de direcioná-lo ao caminho que conduz à salvação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus, tudo isso é gerado em nós. Outro aspecto aqui que a apostila fala na página 15 é a comunhão com Deus. Você vai acompanhar mais perto, mais aí na sua casa, com mais tempo, você vai ser instruído, tá? Mas grava muito bem aqui na página 15, tá? O tópico 3, que é o que? A comunhão com Deus. A partir deste tópico você aprenderá algumas dicas de como estudar a Bíblia de forma harmônica e proveitosa, e os primeiros passos para meditar na palavra de Deus e fazer uso do grande ensinamento que Ele te concede. A Bíblia aberta é o coração atento. Conhecer a Deus é uma experiência extraordinária que podemos desfrutar estudando Sua palavra. O Senhor requer uma atenção diária de você, a fim de que parte do seu esplendor, como um ponto de treinamento do seu tempo com Deus, pode ser o ponto alto do seu dia. Escolha um horário e um local reservado, um tempo para Deus. Isso eu creio que é indispensável, cada um de nós, termos um tempo para nós termos comunhão com Deus, o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo de meditação, o nosso tempo de qualidade, porque durante o dia, temos aí 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e o que nós estamos fazendo com as outras 8 horas? Às vezes nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo, porque nós temos que ter um tempo de comunhão com Deus, um tempo de coração atento àquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Por isso que o escritor fala: escolha um horário e um local reservado para que você tenha um tempo para Deus. Não é verdade? Antes de estudar a Bíblia, peça a Deus para que Ele o ajude a compreender a sua palavra. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Olha só o Senhor Jesus falando em relação àquilo que o Espírito Santo ele nos faz lembrar, não é verdade? Outro aspecto aqui na página 16, muito interessante, que todos nós temos que observar,
é a meditação e o crescimento na intimidade com Deus. Não tem como só conhecer a Escritura, mas nós também temos que conhecer o Deus das Escrituras, porque senão às vezes gera na pessoa um egocentrismo. A pessoa, ela quer conhecer somente a palavra, ela está cheia de letra, mas vazia de Deus. Então nós temos que, desde o começo que nós falamos, nós temos que estar o quê? Aí instruídos. Muitas pessoas buscam a meditação oriental, que visa o esvaziamento da mente, possibilitando a entrada de Satanás e suas ações. Porém, a meditação da palavra de Deus não consiste em um esvaziamento, mas sim em um preenchimento com o poder e a glória de Deus e as suas sábias instruções. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, e você será próspero e bem-sucedido. Como diz em Josué 1:8, darás fruto a estação própria. Salmos 1, verso 2 e 3. Terá muito entendimento. Salmos 119, 99. E será bem-aventurado. Veja que há uma junção, uma conjuntura de vários fatores. Não é só uma questão ou outra, mas o conhecimento e a intimidade com Deus vai gerar tudo isso no homem. Outra coisa também, os salmistas deram grande importância à meditação na palavra de Deus. Lembrando-nos, ó Deus, da tua benignidade, meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. Salmo 77, 12. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Ó quão amo a tua lei, e é a minha meditação em todo dia. Olha que coisa interessante. Aqui tem um modo prático de você meditar na palavra de Deus, na página 16. Alguns aspectos aqui que são fundamentais para que nós possamos o quê? Criar um método. O método 1 é ler e ouvir. Preste atenção ao texto em que se lê e diga-o em voz alta, ouvindo a sua própria leitura. Por quê? Porque quando você faz isso, além de você estar treinando a sua mente, você está treinando os seus ouvidos. E aquilo que também você ouve, você grava mais. É uma dica aí, tá? Para você estar adquirindo uma facilidade de memorização, de você aprender mais, de você guardar mais e de você desenvolver. Aspecto 2, anotar. Releia o texto e faça anotações, sublinhando ou destacando palavras importantes. Porque se você for só ouvir, se você só ler, não anotar, você logo vai esquecer. Todas as minhas Bíblias, elas praticamente têm anotação. Os livros que eu leio, eles têm anotações. Tudo que, às vezes, por exemplo, durante o dia, uma frase que eu vi, eu vou lá e eu escrevo ela no papel, porque um dia eu vou usar ela. Algo que me chamou a atenção na palavra, eu grifo, faço um círculo ou grifo só embaixo. Por quê? Porque aquilo eu já gravei na minha mente. Terceiro aspecto, estudar. Releia comparando com os outros versículos do contexto, porque nós sabemos que texto sem contexto só gera pretexto para heresia. Então, nós temos que ter essa noção aí. Quarto, meditar. Releia e explique com as suas próprias palavras o que acabou de ler. Converse com o Senhor e com o Espírito Santo sobre o que acabou de estudar. É isso, é você chamar Deus ali, no momento que você está lendo. Isso que é meditar, você parar e você ficar remoendo. Senhor, me instrua, me mostre o que o Senhor tem para mostrar para mim aqui.
porque a palavra de Deus ela é infinita. É igual uma mina de diamantes. Quanto mais você cava, mais você vai encontrar os diamantes, mais você vai encontrar as riquezas. Assim é a palavra de Deus. E o quinto aspecto é o que? Memorizar. Procure gravar diariamente pelo menos um versículo em sua mente. Escreva um pedaço de papel o versículo e leve consigo. Repita-o várias vezes. Ao ouvir a sua voz, proferindo o texto várias vezes, você começará a tomar posse da bênção. Expressa no texto a palavra que sair da sua boca não voltará vazia. Isaías 55:11. Bom, esse é o capítulo 1 da apostila. Hoje nós vamos encerrar aqui na página 17. Eu peço que você faça as autoatividades. Nos próximos vídeos nós estaremos aí batendo um papo mais. Nós estaremos aí trocando uma ideia, uma experiência. Então que você possa aí ler aqui desde a página 11, melhor dizendo, a página 11, você vai estar estudando, meditando, você vai estar se preparando para que logo, logo a gente faça junto à prova aí, porque vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e um forte abraço no nome de Jesus.